Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade às nossas aulas e hoje vamos tentar colocar em prática tudo que a gente já viu. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma função, a gente vai setar os valores de x, obter os valores de y, derivar. Eu acredito que não tenha mostrado para vocês ainda, mas vocês conseguem obter a derivada, certo? Derivada primeira, primeira derivada, segunda derivada e assim por diante. A gente vai plotar a função, o valor x e y, e a derivada num ponto específico. E a gente vai identificar esse ponto e dar nome a ele, certo? E, como a gente já viu, a gente tenta configurar o gráfico para ficar de uma maneira mais agradável de ser visto. Abrindo uma janela bonitinha, um espaço específico. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, comentando essa parte. Lembra que a gente pode comentar um texto inteiro, colocando assim, e fechando aqui. Opa! Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês que pode ser útil. Então, vocês podem fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma função function derivada, certo? Só isso, por enquanto. E como a gente tem no if, a gente tem no for, a gente tem no while, tem um end, que é o end function, certo? O que acontece quando eu for criar isso? Vamos lá, vamos só fazer o seguinte. Vamos setar os valores de x. X vai ser um vetor. Vamos fazer melhor. Valor inicial, e inicial, ele vai de 0,5 em 0,5 até o v final. O KVI e VE, certo? A gente vai pedir para o usuário entrar com esses valores. Qual que é a minha ideia em fazer isso aqui? A gente vai criar uma função que toda vez que a gente vir aqui, ó, se tiver no meu diretório, que esse aqui é o meu diretório, se ele tiver no meu diretório, eu quero que ele rode essa função, só de vir aqui tá, derivado. Aí ele vai rodar para mim, vai fazer o que eu escrever nesse comando. Então vai rodar a função, vai setar os valores x, valores de y, vai plotar. E sempre que quiser, por exemplo, analisar uma derivada, analisar um gráfico, é só vir aqui e escrever derivada, ele vai rodar para mim, certo? Então vamos lá. VI recebe input, digite o valor inicial. Dá um espaço, dá um Ctrl D, agora é só digitar o valor final. VF. Beleza, já tem meu VI e meu VF. Primeiro aqui, vamos usar uma função quadrática. Então, y vai ser x ponto ao quadrado menos, vamos jogar um valor aqui, menos 15 vezes x mais 5, por exemplo. Acredito que não tenha, vai ser um valor positivo, né? O valor de b, o coeficiente b, tá bem. Se eu, por exemplo, quisesse colocar, mudar aqui, eu não quero que seja 15, e aqui no x quadrado fosse 1, eu poderia muito bem vir aqui, dar um Ctrl D e falar assim, digite o valor do coeficiente A. Aí aqui eu venho e multiplico um A. Aí aqui o B, aí aqui o C, certo? No caso eu não coloquei aqui o C ainda. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto, só para a gente ir rodando mais rápido. X aqui seria mais 5, né? Então, vamos tirar isso aqui. Beleza, já defini os valores. Já criei a função, decidi os valores x e y, e vou obter os valores de y. Então, vou fazer o seguinte, vou mandar rodar. Ele vai pedir para mim salvar. Vou salvar aqui, derivada. Pediu para um valor inicial, vamos colocar de 0 até 10. Pronto, até agora nada.
mas era para ele ter já salvo no meu ambiente de trabalho as variáveis, então tem algum problema. Que é o seguinte, pessoal, a função ela tem como parâmetros me dar valores, né? Eu vou explicar um pouco mais de funções para vocês na próxima aula, mas basicamente é o seguinte: a função é como um carteiro. Vamos imaginar que ela seja que nem um carteiro. O carteiro, ele pode muito bem coletar carta. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente. A gente tem que levar lá no Correio. Mas, normalmente, em outros países, o carteiro, ele coleta a carta e envia para algum lugar ou envia para outra pessoa a carta, certo? Faz o meio de transporte e faz isso. Então, ele meio que recebe ele recebe alguma coisa e dá alguma coisa, né? Ele entra alguma coisa para ele e sai alguma coisa para ele. Mas também o carteiro pode ser o próprio escritor da carta. O carteiro ele pode muito bem ser o remetente. Ele pode muito bem escrever uma carta e enviar para alguém. Ele não precisa necessariamente pegar a carta de alguém e passar para outra pessoa. Ele mesmo pode ser o escritor. Então vamos pensar assim: tá, o carteiro ele pode pegar de alguém e enviar essa coisa, ou ele também pode receber uma carta. Ele pode ser o destinatário. Então ele pode tanto entregar quanto receber. Então é o seguinte, a função funciona do mesmo jeito. Ela é que nem um carteiro. Ela pode só receber valores, ou seja, o carteiro está só recebendo as cartas, ou ela pode só enviar valores. Ela escreve um valor e dá para e manda para algum outro lugar, certo? Então, a função, vamos imaginar que ela seja um carteiro. Como é que eu faço? Se eu vim aqui, ó, a estrutura básica de a função é a seguinte. Aqui é só derivada, né? Se eu quero, se o carteiro vai só receber a carta, eu escrevo o seguinte: eu venho aqui com parênteses e escrevo os parâmetros que ele vai receber. Então, ele vai receber, por exemplo, uma carta de um amor, de, um, de alguma admiradora secreta. Então, ele vai receber uma carta. Então, ele vai receber esse aqui. Então, carta, né? Ele vai receber essa carta. Agora, se o carteiro ele vai escrever uma carta, ele é o remetente que envia para alguém, ele vem aqui, ó, vamos tirar esse aqui porque ele está recebendo. Aqui, eu vou colocar entre colchetes e um igual. E aqui ele vai ser resposta para a sua admiradora secreta, certo? Então, ele vai escrever. Ele pode muito bem continuar nossa conversa, receber e enviar cartas. Então, ele vai receber uma carta e vai enviar uma resposta, certo? Então, essa é a função, essa é a estrutura da função, tranquilo? Então, vamos lá. No caso aqui, a gente não é um carteiro, a gente está usando uma função. Então, vamos lá. Nossa história não é tão bonita assim, não. Então, o que a gente está fazendo? A gente está colocando x e y. Então, a gente está recebendo x, só que esse valor de entrada de x, eu estou pedindo na própria função. Se eu, por exemplo, quisesse, esse aqui não fosse uma função principal, tivesse um código, e essa seria uma função dentro desse código, ou um arquivo de função à parte que era só chamar ele. Que era muito bem, eu poderia muito bem só fazer o seguinte, ó. Vamos supor que essa aqui seja a função principal, aí aqui eu já peguei o valor de x, né? Aí eu venho aqui e chamo a função derivada. Só que aqui tá. Esse valor de x, você já tem fornecido. Então, o que a função tem que fazer? Ela tem que receber. Então, seria a derivada de x. Mas, no caso, eu estou trabalhando só nessa função. Então, se está dentro dessa função, ela já vai meio que pegar os valores só dentro dela. Só que ela está só recebendo esses valores e criou um y. Beleza, criou. Mas ela está mantendo só dentro dela. Aqui não está saindo nada. Então, o que eu faço? Para sair, é só vir colocar o y e o x. Posso colocar x e y. E ó, como ela não está recebendo nada, então é só deixar assim. Vamos mandar rodar e ver se agora vai. Ah, vamos deixar um clear no CFC aqui para deixar bonito, né? Porque está complicado. Clear, CLC e um close out, porque a gente ia criar gráficos e ficar fechando toda hora é chato. Então, vamos mandar rodar. 0, 5. Fazendo algumas pequenas mudanças aqui, pessoal, é o seguinte. Me recordei de um detalhe. O que fica na função, fica ali. Então, por exemplo, eu vou enviar uma carta para o Correios. Vamos supor que não seja aqui no Brasil, né? Vai lá, recolhe sua carta.
E aí vai passar por um tratamento no Correios, mas vai chegar só ao seu destinatário. Digamos que aqui eu tenho um pequeno problema com o meu destinatário. Por quê? No meu ambiente de tarefas vai ficar salvo só o que está na função, fica na função. Esse é o problema da função, ele vai criar uma variável local. E aí, como vocês podem lembrar em C, não sei se vocês chegaram a fazer linguagem C, outras linguagens mesmo, cai aquela questão de variável local, variável global. Mas, assim, só por trabalhar, vamos trabalhar nessa ideia de função, porque vamos pensar em outra hora tentar usar essa função derivada, certo? Então, essa vai ser uma atividade que a gente já está começando a ver funções, mas a gente vai usar essa função que a gente está criando agora na aula de funções, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Porque, como vocês podem ver aqui, é o seguinte, ó, fiz uma pequena mudança no valor de y, e eu coloquei o valor inicial e valor final, 0 a 2, então 0, beleza, time de meia até 2, e aqui eu tenho o valor sendo substituído, certo? Fiz pequenas mudanças. A questão que estava pegando era essa mesmo, é, de poder mostrar o valor aqui no ambiente de trabalho. Só que a função ela vai deixar só nela, ela não vai abrir para outro espaço, não vai ficar salvo aqui, certo? Mas como vocês podem ver, eu mandei jogar x e de novo, e aqui estão os valores, certo? Então, vamos lá, pessoal, é o seguinte. Tá, beleza. Você tem os valores para x, obtive os valores de y, agora tem que derivar. Ah, Yuri, como é que eu faço para derivar? Você vai usar a função diff, certo? Pessoal, dando uma pequena pausa aqui na aula de vocês, Yuri do futuro aqui de novo, corrigindo pequenos erros. O que acontece, pessoal? Eu tinha falado que o diff, a função diff aqui, seria diferencial, seria derivado, não é? Se você vir aqui, ó, editar help diff, ele vai te dar essa seguinte informação. Pode usar, dessas seguintes maneiras aqui, mas o diff ele tem o princípio de pegar um vetor e pegar a última posição menos a anterior. Então seria x3 menos x2, x2 menos x1, certo? Então vai pegar a próxima posição menos a anterior e vai te dar, num valor de posição de um vetor, essa diferença, certo? Então, aqui, ó, já tinha rodado aqui em cima para facilitar. Vamos mandar rodar de novo? Vou deixar limpa a nossa tela, de 1 até 4. O que acontece? Se eu olhar, eu lembro que eu tive que colocar o x aqui para me poder, porque como a variável só fica dentro da função, se eu tentar exportar, eu teria que exportar de outra maneira, como eu frente. Se eu tentar exportar ela aqui, ela não vai aparecer no meu ambiente de trabalho. Mas tudo bem, a gente coloca aqui, ó, x e me parece ela aqui. Então vamos lá. O diff funciona daquele jeito que eu mostrei. Então seria 4 menos 3 daria 1. 3 menos 2 daria 1. 2 menos 1 daria 1, porque ele está pegando a diferença do próximo menos anterior, certo? Vamos ver o do coeficiente aqui. O coeficiente é esse vetor aqui, certo? A diferença do coeficiente, ele vai fazer o seguinte. 18 menos 15. Então seria 18,75 menos 15, que dá 33,75. Então, aqui corrigindo o que eu tinha falado antes, né? Seria 4 menos 3, daria essa posição 3, né? 3 menos 2 daria a posição 2. Aí 2 menos 1 daria a posição 1, certo? Então, só corrigindo isso aí lá de cima. Então, aqui, ó. Aí menos 15 menos 1, menos 16. Certo? Então, aqui, ó, é para isso que serve o diff. O que acontece? Para você poder diferenciar uma função como essa daqui, ter a derivada, sabendo que a derivada disso aqui seria igual a seria 2x, né? Menos 15. Essa seria a derivada dessa função. Eu teria que usar o pacote simbólico, certo? E por que eu fiz esse coef aqui, ó? O que acontece? Esse coeficiente seria o coeficiente dessa função x. O que multiplica o x ao quadrado aqui? Seria 1. Então ele seria meu A, o coeficiente A. O coeficiente B seria menos 15. O coeficiente C seria o 18,75, certo? Para mim poder achar a derivada, eu teria que ter o pacote simbólico instalado no Octave. Eu vou deixar o link. Se eu não deixar, vocês cobrem em qualquer lugar que tiver como, o Classroom, nos comentários aí, para mim poder colocar o link para vocês instalarem o pacote simbólico.
Depois de instalado o pacote simbólico, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que você faz essa derivada. Depois que você tem o pacote instalado, você vem e digita aqui, ó, package load symbolic, certo? Ele vai carregar um pouquinho. Se eu vim aqui, ó, por exemplo, agora sim eu posso usar isso daqui. Então tá, eu tenho um coeficiente. Agora sim, pessoal, carregado meu symbolic, eu posso usar a função diff na questão só do simbólico. Mas vamos fazer o seguinte. Aqui vamos tirar esse diff de vetor. Agora eu tenho que declarar. Agora começa uma parte meio chata. Eu não vou nem colocar aqui em cima, no nosso código, vou colocar aqui assim, ó. Sims, eu vou ser bem breve aqui, porque isso é caso vocês queiram se aprofundar. Sims, eu vou declarar variáveis. Então, eu vou declarar a variável x, não, variável só x, que eu vou precisar dela. Ele vai carregar o pacote simbólico depois que eu declaro essa variável, certo? Tem que esperar um pouquinho. Carregou, então beleza. Declarei a variável x. Vou pegar minha função aqui, Ctrl C, e vem aqui, ó. Declarei minha variável, minha função y, certo? No caso aqui, eu não preciso colocar o ponto, porque ele vai entender como já é uma função. Aqui está dando um pequeno erro, porque a gente está colocando um valor quebrado aqui, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, passando valores de float. Float é com casa desse, tá? Eu vim aqui então só digitar y sem isso aqui, ó, vamos colocar só 18. Então, beleza. Decorei uma variável y. Você vem aqui, ó, digitar y, ele vai me dar a função, e até mais bonitinho, né? O 2 ele põe aqui em cima, vai ficar melhor, então, para você visualizar melhor, né? Se eu vim aqui agora e digitar diff y, tá vendo aqui, pessoal? Agora sim eu tenho a derivada, 2x menos 15. Ah, eu quero derivar mais uma vez. Só que, agora a variável que foi alocada é o ans. Então, vamos ver se vai funcionar aqui. É diff ans. Derivei de novo. Como é que a derivada vai ser só 2? Derivei isso aqui, vai dar 2, então pronto. É esse aqui, certo? Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Esse aqui vocês podem usar para fazer o seguinte, ó. No normal do código, para você achar as raízes desse polinômio, por exemplo. Acho que eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Você vem aqui, ó, e digita roots, coef, como se fosse, que realmente os coeficientes da função, só que quando você usa o roots, ele vai entender que isso aqui é uma função, certo? Desse modelo, só que ele só precisa dos coeficientes. Se eu vir aqui digitar roots dos coeficientes, o que vai acontecer? Vai ter que apagar isso daqui, porque isso aqui seria derivado. Vou colocar de 1 até 4, não vai fazer diferença, que eu quero mostrar agora para vocês. Tá, apareceu aqui, ó, coeficientes. No caso, eu peguei para aparecer coeficientes depois, né? Aqui está tá comentado, aqui não está para aparecer. Então, tem que ser acima desse coeficiente. Então, o que é isso aqui? Ó, ans. Esse ans, lembra que uma raiz quadrada, usando Bhaskara, tem uma raiz um b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 sobre a. Né? Então, aqui eu vou ter duas raízes. Eu vou ter o 13 e eu vou ter 1,37. Para esse caso aqui, ó, eu quero achar polinômio de... Eu quero achar as raízes desse polinômio, certo? Você pode usar o comando roots. Tranquilo? Acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, agora vocês ficam aí com a continuação do que a gente está falando sobre essa função, certo? Essa parte aqui era só para acrescentar mesmo. E bem, pessoal, continuando o que a gente já havia discutido, aqui eu vou mostrar o código para vocês de como usar a derivada, mas no sentido matemático. Tem uma função que a gente pode usar a derivada e ela é usando um pacote chamado symbolic. Só que você precisa primeiramente instalar esse pacote. Caso surja interesse, eu posso deixar um tutorial de como poder instalar esse Symbolic e depois, já no que está instalado, você tem que carregar esse pacote. Mas aqui nós vamos de cálculo básico. Então, vamos lá. Eu mexi um pouco na nossa função e o nosso objetivo vão ser esses. Eu quero criar a função, então vamos por partes. Criar a função, eu tenho que ter x e y, certo? Então, vamos criar aqui, vamos marcar que eu já vou criar a função aqui agora. Eu vou pedir um valor inicial, vou pedir um valor final, a partir do input, valor inicial, valor final, e o meu x vai ser um vetor desses valores com esse incremento, certo? Aqui eu vou colocar o y, vou definir o y a partir de x. Essa é a minha função, certo? Então, beleza. Criei os valores, criei a função, setei os valores de x e obtive os valores de y, certo? Então, uma coisa que eu preciso aqui agora.
Lembrando da matemática, que para a gente poder obter da matemática, no caso o cálculo, né? Para a gente obter uma derivada, a derivada nesse caso, nosso que eu estou falando aqui seria, como normalmente é usado, né? É o coeficiente da reta tangente. Então, como é que a gente obtém isso direto da matemática? Seria o seguinte: a taxa de variação seria o limite do valor novo menos o valor antigo dividido pelo intervalo de tempo, certo? Que esse h e esse h tende a zero. E é o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente pegou um h muito pequeno e aí fez essa diferença. Então aqui, ó, y, a posição do y na frente menos o y da posição dividido por h. Então vamos por partes. O que acontece? Eu vou pedir aqui para o usuário digitar um valor, certo? Digite o valor que você quer analisar. Ah, eu quero o valor 15, por exemplo, valor 10, tanto faz. Eu venho aqui e digito o valor, certo? Esse valor, eu tenho que achar ele em x para poder usar nessa posição. Porque não adianta eu vir aqui escrever y, aí abre parênteses, valor. Ele vai pegar, por exemplo, vamos supor que eu digitei 15 aqui, o valor, se eu colocar valor aqui, vai pegar o valor que está na posição 15 do vetor y. E não é isso que eu quero. Então, para isso, eu desconheço alguma função que possa me dar isso diretamente. Mas, para todo caso, eu criei esse for. O que esse for faz? Ele vai começar de 1, um contador 1, contador i vai começar em 1 e vai até esse tamanho. O que é esse tamanho? Esse tamanho é o comprimento de x. Se eu mandar rodar, por exemplo, como eu mandei nas últimas vezes aqui, x ele tem 5.001 posições. 50.001 posições, certo? Então, esse vetor, na verdade, essa variável tamanho, recebeu o comprimento de x, que é 50.001, certo? Recebido esse valor, eu vou mandar esse for rodar por todo esse x, e quando ele achar nesse x o valor que eu digitei, ou seja, 15, eu vou pegar a posição desse valor, ou seja, se aqui está indo de 1, 2, 3, e está indo 1, 2, 3, 4, 5, tanana, ele vai rodar, e a partir do momento que isso aqui for verdade, que 15, que quando eu estiver rodando o x e x for igual a 15, ele vai me dar a posição i, certo? Ele vai gravar esse valor de posição. Então, beleza. Não precisei completar com else, porque o que me interessa é só isso daqui. Posso minimizar isso aqui e continuar meu código. Então, vamos lá. Você tem uma base de tempo, dava para me usar o limite aqui? Dava, mas vamos facilitar as coisas. Então, primeira derivada. Primeira derivada vai ser a posição subsequente menos a posição anterior, dividido por esse pequeno intervalo de tempo, certo? Por que eu coloquei x variando muito pequeno aqui? X de 0,001. Se você for parar para pensar, vamos supor que um valor aqui seria... Vamos supor que o incremento foi de 1 em 1. Aí aqui seria 6. Vamos supor que o subsequente seria 6. E o anterior seria 5. 5 dividido por um número muito pequeno, 5 dividido por esse valor muito pequeno, que vai dar um valor muito grande. Para isso, para tentar contornar essa situação, eu vou fazer um incremento de x e no muito pequeno, o que implica em y também ser muito pequeno. Tanto é que aqui eu consegui 50.000 vetores, 50.000 valores. Então, ok. Então, assim, eu vou ter um valor muito pequeno sendo dividido por um valor muito pequeno, que me vai dar, como por exemplo aqui, ó, essa primeira derivada, um valor muito pequeno, muito próximo de zero. Por que eu estou falando de 15? O valor 15, se você for procurar o vértice da função, o vértice da parábola, que nesse caso a gente está trabalhando com uma função de segundo grau, que é uma parábola, o vértice da função seria o y máximo e corresponde ao x máximo, né? Então, 15 corresponde ao x máximo, o x do vértice, que vai me dar o menor valor que a concavidade pode chegar, certo? A pontinha da parábola. Então, por isso eu estou citando 15 nesse exemplo. Então, se para 15, quando eu tiver uma reta tangente nesse ponto 15, que é o x do vértice, eu vou ter uma reta horizontal. É para mim ter uma reta horizontal, certo? E para isso, o meu coeficiente angular ele tem que ser zero e deixar só o meu b trabalhar, certo? Porque lembra da equação da reta? Y é igual a x mais b. Se a for igual a zero, eu tenho y igual a b, que é o que tem que ser, que vai ser uma reta horizontal, certo? Então, foi assim que eu fiz. Eu mexi um pouco na equação da reta. Então, eu fiz o seguinte. P vai receber o y da posição, ou seja,
Quando x for igual a 15, ele vai pegar no vetor de x a posição que está localizada, o valor 15, e assim, consequentemente, o y também vai pegar esse valor. Então, esse aqui, ó, esse y é o meu y do vértice, certo? Então, y do vértice menos a primeira derivada vezes o x da posição, certo? Que é o x do vértice. Depois que eu claramente já fiz achei o valor da primeira derivada, certo? Então, tranquilo. Obtive meu b. Agora eu posso mandar calcular a reta completa. Então, a reta vai ser o coeficiente angular, que é a minha derivada, vezes o meu x, mais o meu b, certo? B tem que ser um valor único. Não é um vetor com uma posição, com uma linha e com uma coluna. E é o que a gente obteve aqui, ó. Cadê o meu B? Aqui. B, 1 por 1. Então, até aí tudo bem. Então, eu quero mandar plotar x e y, que é a minha curva original, e a minha derivada, que no caso aqui seria uma reta, porque a gente está tratando de uma reta de segundo grau, de uma função de segundo grau. Aqui, nesse caso, eu só setei os valores de x máximo e x mínimo para ficar mais organizadinho, para eu poder colocar assim bonitinho. Então, como a gente já viu antes, axis, estou dando o meu limite para os meus eixos. Então, meu x vai do valor do x mínimo, que vai ser o valor inicial menos 10, ou seja, pega um pouquinho à esquerda, ao x máximo, que vai pegar o valor final, um pouquinho para a direita, e a mesma coisa para o y, certo? Então, vamos mandar rodar aqui e ver o que acontece. O valor inicial. Eu sei meus zeros da função dessa equação é menos 5 e 35. Ela foi feita por esse propósito. Tanto é que eu setei o B e o C dessa maneira. Então, eu sei que vai ser menos 5, então vamos colocar menos 5. Era para ser só zero. Mas como eu coloquei x mínimo menos 10, então ele tem que ir menos 15, né? Então, menos 5, o valor final. Ele vai 35. Vou colocar 35. E como eu sei que a derivada no vértice dessa parábola é zero, eu vou digitar 15. E assim, ele deu o gráfico da maneira que eu queria. Eu tenho a minha parábola em y, eu tenho a minha parábola completa, e aqui eu tenho a minha reta tangente. Ah, Yuri, eu não estou muito conformado que isso aí está tocando direitinho isso não. Se eu quiser mudar os valores, se eu quiser, por exemplo, saber a derivada, onde é o zero da função. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, menos 5, 35, menos 5, eu sei que é meu zero da função. Então, pessoal, como vocês podem ver, é isso. Ele saiu da posição que estava lá embaixo. E para cada valor que você escolher, vai mudando aonde tem essa reta tangente, tá? Então, por hoje é isso. Esse vídeo ficou meio extenso, então vou encerrar por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até!